Após uma série de capítulos frenéticos no mangá de Boruto, com a luta contra o Cold, aparecimento de Borushiki, volta do karma de Kawaki, luta entre irmãos e conclusão com a morte do Boruto e seu renascimento logo após, era de se esperar que entrássemos em um arco mais calmo e tranquilo, certo? Errado, pois nós tivemos já a invasão em Konoha com Cold e Eida chegando botando o terror e o surgimento de uma nova Delta que servirá como uma soldada de Konoha. Além disso, tivemos novas informações sobre o karma de Boruto e Kawaki, finalmente a volta e aparição de Sasuke Uchiha, aparições de Sarada e Mitsuki, muitas mitadas do Shikamaru e um Amado cada vez mais suspeito. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Rômulo Miranda e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Multiversando. E o vídeo de hoje é uma análise do capítulo 68 do mangá de Boruto, que veio com várias confirmações de teorias, novas informações, aparecimento de personagens que estavam sumidos e um final muito eletrizante. O vídeo obviamente tem spoilers desse capítulo do mangá, então se você não leu ainda, vai lá ler. Eu vou deixando o link para você aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, então lê lá e depois vem aqui assistir o vídeo. Eu vou estar explicando todos os pontos do capítulo, além de fazer várias teorias como sempre e dar a minha opinião sobre ele. Mas antes, se vocês pudessem escolher qual foi o melhor personagem desse capítulo, quem seria? Comenta aqui embaixo pra eu ver. E cara, pra mim é Shikamaru Nara sem dúvidas. O que ele foi foda nesse capítulo é brincadeira, tá? E vocês vão entender muito sobre isso ao longo do vídeo. Mas antes de começar essa review, eu peço pra você deixar o like que não custa nada e vai me ajudar muito. E se você for novo ou nova aqui, se inscreve e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo como esse. E já de início nós temos a capa do capítulo que traz o Boruto com a sua camisa aberta, mostrando a sua nova cicatriz, que é inclusive o título do capítulo desse mês, que é Cicatriz. E não é a que vocês estavam esperando, é a do peito do Boruto. E é interessante a gente notar essa capa colorida, porque dá pra gente ver o contraste entre o karma azul do Boruto em outros lugares do corpo e a parte mais preta, um azul mais escuro, no peito dele, onde foi machucado. E nisso já dá pra gente teorizar que como o karma foi usado para duas coisas diferentes, ou seja, a descompactação do Momoshiki no Boruto e a regeneração do tecido celular dele, é por isso que tem essa diferença de cor. Mas a gente vai entender mais sobre isso quando for adaptado no anime e a gente vê a coloração por lá. E beleza, o capítulo já começa no núcleo ali do Boruto, Katasuki, Amado e Sai, onde eles estão falando muito sobre o que aconteceu. Eles explicam um pouquinho melhor como o Boruto foi revivido. E aí eles revelam tanto que motivou o Momoshiki a fazer isso, que é para não perder o seu receptáculo e não ter a sua alma extinguida, apagada. E como ele fez isso, que é algo que eu já expliquei bastante no vídeo do mês passado, eu vou deixar ele aqui em cima se você não entendeu ainda. Mas então nós temos a confirmação de que realmente a alma do Momoshiki não foi apagada, então ele ainda vive no Boruto, ele só não pode mais renascer. E nós temos uma nova informação de que sim, o Momoshiki pode voltar a possuir o Boruto quando ele quiser. Isso tinha gerado dúvida no capítulo passado, porque não dava a entender se o Boruto tinha se livrado disso, então tipo, o Borushiki não ia mais aparecer com o Momoshiki no controle, mas agora deu a entender que sim, ele pode. Ao menos é o que dá a entender até que o Boruto começa a falar, e ele fala várias frases controversas em certo ponto que eu vou teorizar aqui com vocês. O que acontece é que o Katasuki fala que as pílulas tinham sido eficazes, então elas conseguiram parar o processo de Otsutsukificação do Boruto e impedir do Momoshiki de aparecer de novo. E aí ele fala, né, então é só você continuar tomando, que por enquanto a gente impede do Momoshiki possuir o seu corpo, possuir você. E aí o Boruto simplesmente fala, não, eu não vou continuar tomando as pílulas, eu não preciso mais delas. E de verdade, quando eu li essa frase a primeira vez, eu assustei, porque não parecia o Boruto falando ela, sabe? O Boruto, atualmente, ele estava disposto a morrer só de pensar na possibilidade do Momoshiki ressurgir no corpo dele, de aparecer o Borushiki de novo. E aí, tipo, ele recusa as pílulas,
que é para evitar que o Momoshiki apareça. E aí entra uma possibilidade que eu acho muito difícil, mas eu não quero descartar nada. E eu quero plantar uma sementinha na cabeça de vocês para, se acontecer, a gente discutiu isso e a gente teve a ideia sobre isso. Que é que, e se o Boruto estiver sendo manipulado pelo Momoshiki nessa fala, nessa cena? Já que a gente tem a informação de que o Momoshiki ainda pode possuir o corpo do Boruto, por que não possuir simplesmente a fala e fazer o Boruto falar essas frases? Porque seria ruim para o Momoshiki se o Boruto voltasse a tomar as pílulas, porque ele não pode assumir o corpo dele. Então faz sentido. Mas eu acho muito difícil de ser essa teoria, porque o Boruto, logo após essa frase, continua falando em sequência, e aí ele começa a aparecer mais do Boruto, então eu acho muito difícil. Mas de duas uma, ou o Boruto realmente pode ser possuído, ou ele tem plena certeza de que ele pode controlar o karma agora e impedir que o Momoshiki apareça. Porque senão o Boruto nunca recusaria as pílulas. Que é o que dá a entender, porque aí o Boruto começa a soltar várias frases muito fodas, impactantes, que ele dá a entender que agora ele sente que ele pode controlar os poderes do Momoshiki. E é como eu disse na review do capítulo passado, agora nós teremos o Boruto Full Power Otsutsuki 100%, então a gente vai ver um Boruto muito diferente do que a gente estava acostumado. E aí nós temos o segundo núcleo do capítulo com o Kawaki, que está desacordado. Então sim, ele veio desmaiado do núcleo da luta até Konoha, então por isso que a gente não teve cenas da volta deles, porque não ia ter muito o que conversar entre eles, sabe? O Kawaki estava desmaiado. E ele está sendo cuidado pela Sumire, e ela cura ele, dá várias informações para o Naruto, pro Ibiki e pro Shikamaru. E bom, por que o Kawaki está sendo curado pela Sumire, sendo que normalmente é pelo Amado? Porque finalmente nesse capítulo eles começam a desconfiar do Amado, até porque se não desconfiassem ia ser o maior furo de roteiro da história, porque o Amado colocou o karma no Kawaki sem que ninguém soubesse. E finalmente nós temos esse desenvolvimento. O Shikamaru suspeita muito do Amado, e algo que só se intensifica com o passar do capítulo. Mas é interessante esse núcleo, porque o Shikamaru fala várias coisas que dá pra gente teorizar sobre o que pode vir a acontecer com o Kawaki. O Shikamaru, apesar de estar muito com o pé atrás desde que o Kawaki chegou, e ainda mais agora com as recentes atitudes dele, ele fala que não tem muito o que fazer. Eles não podem prender o Kawaki porque ele tem poder de diminuir ele próprio, ou diminuir as coisas, ou um jutsu de selamento ele pode absorver com o karma, então não tem o que fazer. E eles estão bem ferrados se eles decidirem ir contra o Kawaki. Mas a vantagem que eles têm é que os objetivos do Kawaki são nobres. Ele quer proteger o Naruto, então tipo, não tem por que eles serem inimigos do Kawaki. Mas eles deixaram muito em aberto o que fazer com o Kawaki, até porque o Shikamaru ousa falar uma frase muito pesada, quando ele fala que, bom, ao menos é assim que a gente vai agir da forma certa, né? Porque se vocês quiserem fazer alguma coisa pesada, ó, tô disposto. E aí o Naruto, com o seu jeito Naruto de ser, fala, vamos agir assim mesmo, porque é assim que Konoha lida com as coisas. E aí ele fala que ele vai ter uma conversa longa e agradável com o Kawaki quando ele acordar. Eu tô muito curioso pra ver o que o Naruto vai falar pra ele. Eu espero que ele seja, tipo, simpático do jeito que o Naruto sempre é, mas que ele dê um choque de realidade no Kawaki, sabe? E aí o Shikamaru sai da sala, ele está indo até o Amado e finalmente ele apareceu. Tô até com a camisa em homenagem ao homem que ficou 7 ou 8 capítulos sumido. Sasuke Uchiha apareceu e nós temos uma explicação sobre o que ele ficou fazendo ao longo de todo esse tempo. O Sasuke, ele aparece com várias informações de onde é o paradeiro do Code, que ele revela que é no País das Neves. Então a gente tem agora confirmada a localização do esconderijo da Cara novo, que tem os ciborgues lá, é no País da Neve. Vocês devem se lembrar desse país pelo primeiro filme de Naruto clássico. E aí, além disso, ele revela várias coisas que ele descobriu sobre esse lugar, que lá ocorrem vários experimentos antiéticos, que lá é onde eles estão guardando os ciborgues que o Amado falou que ele desativou por causa do Jigen. E aí o Shikamaru pergunta pra ele se ele sabe se o Code tá lá atualmente. Ele fala que não tem essa informação, mas que lá tem um parceiro do Code que se chama Bug. Então, mano, o Sasuke sabe até sobre o Bug, mas aí cria uma confusão. Como que ele sabe sobre tudo isso e ele não sabe se o Code tá lá ou não? O fato do Sasuke saber tanto sobre esse esconderijo e até mesmo do Bug, mas não saber sobre o Code, dá muito a entender que ele foi pessoalmente até o local, enquanto que os Code esteve lutando. Mas a Eida tava lá. É muito estranho, sabe, o Sasuke ter ido até lá. A gente não sabe quantos capangas tem para ele ter que lutar. O Sasuke não tem mais o Rinnegan, então ele teria que ir presencialmente até o lugar. O País das Neves é meio longe, então deu tempo dele ir.
É tudo muito confuso e nada é revelado de fato nesse capítulo. Inclusive, o Bug aparece nesse capítulo do lado da Ada, então pro Sasuke ter encontrado com o Bug, ele tem que ter encontrado com a Ada também, e a Ada ela vê tudo, então ela veria o Sasuke chegando. É tudo muito confuso, eu quero que se vocês tiverem teorias, que vocês comentem aqui embaixo pra gente teorizar junto. E é importante citar também que o Shikamaru pediu pro Boruto que ele ainda não contasse a ninguém sobre o fato do Kawaki ter matado ele. Então isso é algo que está sendo mantido em sigilo e poucas pessoas sabem sobre. As únicas pessoas que sabem sobre esse fato, é lógico, as pessoas que estavam em cena, ou seja, Kawaki, Boruto, Naruto e Shikamaru, e agora Ino, Sai, Amado e Katasuki, além do Sasuke. E para quebrar o clima de tensão, mas não muito, nós temos uma cena do Boruto com seus amigos. Então nós temos uma cena da Sarada com o Sarado, porque pega o tanquinho do pai. E nessa cena nós temos a Sarada metendo o dedo na ferida do Boruto perguntando se não dói. E isso me dá mó agonia, sabe? Você tem um puta machucado assim, aí você vai cutucar pra ver se dói. E se doer? Mas enfim, a Sarada demonstra muita preocupação pelo Boruto, que fez os Borusaren irem à loucura. E o Mitsuki também teve o seu destaque na cena, sendo muito perspicaz inclusive, porque como o Shikamaru falou pro Boruto não contar pra ninguém sobre o que o Kawaki fez, ele botou a culpa no Cold. Só que aí, o Mitsuki somou 1 mais 1 e falou, ué, se o Cold tem o objetivo de usar você como sacrifício, por que ele tentou te matar? Então, tipo, dá pra ver aos poucos que essa desculpa não vai colar. E uma hora ou outra, a máscara sobre isso que eles estão guardando do Kawaki vai cair e todo mundo vai descobrir. O Mitsuki já suspeitou, a Sumire suspeitou na cena lá com o Kawaki que tinha uma coisa a mais incomodando o Naruto. Então é só questão de tempo. E aí nós temos a minha parte preferida do capítulo, que é o Shikamaru simplesmente botando o Amado contra a parede. Mas antes de eu falar dela, se você ainda não deixou o like, confere aí, deixa o like se você estiver gostando desse vídeo. Tamo junto. E aí o Shikamaru, que só pra deixar claro, tá com uma marca de garra do Cold aqui atrás do pescoço. E tem um ouvido lá, então tipo, o Cold e a galera da cara ali estão ouvindo toda a conversa. E o Shikamaru chega de mansinho pro Amado, pergunta do Boruto se o Momoshiki não pode mais renascer mesmo. E aí quando ele confirma que não pode, ele simplesmente pega o Amado pela gola e fala, você sabe do que eu vou falar, não é, seu desgraçado, seu velho? Que você botou o karma do Kawaki sem a gente saber? Sem nem ele querer? E mano, eu simplesmente adorei isso, porque até então a gente tinha todo mundo comendo na palma da mão do Amado, e por isso sendo feito de burro, sem parece se importar se o Amado ia fazer A ou ia fazer B, sem nem, tipo, se questionar se ele tá traindo o Konoha ou não, fazendo as coisas por conta própria ou não. Mas, nesse ponto, o Amado fala algumas coisas interessantes. Ele fala que ele não fez com que o Kawaki ativasse o karma, ele simplesmente colocou a porta lá. Para ele ser ativado, o Kawaki quis. Ele precisou querer para ser ativado. Ele é o gatilho. Então aqui a gente tem a confirmação de que o karma do Kawaki é ativado se ele quiser isso inconscientemente. Porque o Amado deixa claro coisas que a gente já sabia. Que o Kawaki odeia o karma. Mas ele também sente falta do karma inconscientemente e ele quer poder. Então o fato dele querer poder, o fato dele querer proteger o Naruto e o Naruto tá em risco, fez com que ele quisesse o karma e ativasse isso inconscientemente. E essa questão do inconsciente vir à tona é algo muito frequente em personagens de anime como o Kawaki, que são meio que quebrados psicologicamente e são vazios, entre aspas, mas é algo que eu falo num vídeo só sobre o Kawaki futuro. E aí nós temos novamente o Shikamaru metendo o louco no Amado e falando: beleza, você colocou o karma, já explicou aí, mas você não fez isso nem pelo bem do Kawaki e nem pelo bem de Konoha. E aí vocês lembram que teve uma conversa muito polêmica entre o Shikamaru e o Amado, que eles falam sobre o Kawaki ser obcecado pelo Naruto, ter um amor fanático pelo Naruto. O Shikamaru parafraseia essa frase, falando que agora é o Amado quem parece obcecado pelo karma do Kawaki. Por quê? Qual é o seu objetivo com isso? E aí entra a teoria que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que o Amado, ele quer um mini Shiki de estimação, ele quer um Kawaki Otsutsuki de estimação para usar não sei para quê, para cumprir o objetivo dele que a gente ainda não sabe qual é. E realmente, Eida, a conversa estava ficando muito interessante, eu estava adorando, mas apareceu o Cold para estragar com a conversa, para estragar com a festa. E aí então o Cold começa a agir, já manda o Shikamaru para longe, começa a enforcar o Amado e pedir para ele liberar ele dos limitadores. E a gente vê o Amado, 2 vezes na verdade nesse capítulo, mais em choque do que nunca. Quando o Cold aparece e quando a Ada aparece mais pra frente.
E mano, é um estado de choque que eu não esperava do Amado, um semblante que eu nunca tinha visto dele. Porque até então, o Amado era o personagem que tinha tudo sob controle, tudo na palma da sua mão, tudo seguia o roteiro do Amado. E agora, a gente tem o Amado sem controle nenhum da situação, sabe? E que homem é Shikamaru Nara, porque sim, ele planejou tudo. Ele sabia que o Code tinha marcado ele com aquelas marcas de garra que ele poderia aparecer em qualquer momento. Ele sabia que o Code não apareceria se tivesse com Naruto, Sasuke e essa galera do lado. Então ele foi até o Amado de propósito, sabendo que ele ia aparecer, mas ele foi de propósito até o local do novo ciborgue do Amado, para ele poder lutar contra o Code. Isso fica bem claro quando a Ino ameaça pedir reforços para ele, ele fala não precisa. E aí nós temos finalmente revelado quem era o ciborgue do Amado, e para surpresa de poucos, e para não surpresa de muitos, é realmente a Delta da cara, só que de uma forma totalmente modificada para ser uma soldada de Konoha. As vestes dela estão um pouquinho diferentes, mas o que mais chama atenção é o símbolo na sua testa, que é simbólico porque antes era o símbolo da cara, ela era o número 1 da cara. Só que esse 1 também era a forma de um delta. E agora nós temos na sua testa a mistura de um delta ao contrário com o símbolo da Vila da Folha. Que é meio que uma mescla da Vila da Folha com o símbolo Delta. Eu achei muito legal. E eu acho que não preciso nem explicar como a Delta voltou, né? Porque já foi revelado depois da luta contra o Naruto que a Delta tem vários corpos, ela tem um backup dela em vários corpos. Então o Amado pegou um pouco do backup dela, colocou naquela maletona das costas e agora tá revelado o que tinha naquela maleta. Diferentemente do que eu pensava, não parece ter tido muitas mudanças na sua personalidade, apesar de agora ela ser um robô de Konoha que segue à risca as ordens do que mandarem pra ela. Ela demonstra traços da personalidade debochada e raivosa dela, quando ela xinga o Shikamaru, por exemplo, mas ela cumpre as ordens. Com relação aos seus poderes e mudanças nele, ela ainda possui aquele laser que não é possível regenerar se pega alguma parte do corpo, mas eu acho que ela deve ter novos poderes. Eu quero que vocês comentem teorias de vocês aqui embaixo, porque é aquela coisa, a Delta é uma personagem muito poderosa, mas o que ela poderia fazer contra o nível de vilões que a gente está tendo agora, sabe? Eu acho que tem que ser uma Delta muito melhorada. Eu acho que não tem por que não seja, que o Amado teve a tecnologia para criar personagens como o Daemon, não tem por que não fazer aquele nível para Konoha. E agora eu pergunto, será que a Delta pode cauterar o Daemon e a Ada por ela ser um robô? Então tipo, ela não possui coração, que é o ponto fraco da Ada, porque o poder da Ada é controlar o coração das pessoas para fazer elas se apaixonarem por ela. Ela, por ser um robô, talvez não tenha coração. E por ser um robô controlado também, ela não tem vontade própria, instinto assassino, que aí seria o ponto fraco do Daemon. É curioso porque fica claro nesse capítulo que o Amado não fazia ideia da Ada. Então fica claro que o foco do novo ciborgue sempre foi para confrontar o Code. Então fica a dúvida e a expectativa para o capítulo seguinte, para a gente descobrir como que ela pode cauterar o Code, que é algo que a gente só conseguiu descobrir diminuindo as marcas de garra com o poder do Kawaki, do Sukuna Hikona, e como ela vai poder cauterizar ou não vai a Ada, e se o Daemon vai aparecer também. Porque é aí que nós temos a entrada triunfal da Ada. Sério, que entrada, meus amigos, pro desespero do Amado, que ficou ainda mais em choque. E nós temos o fim do capítulo com um confronto entre Amado e Ada. Sobre teorias pro próximo capítulo, eu acho que a Ada não tem tanta função de luta ali em cena, porque ela não sabe muito bem utilizar Taijutsu. Contra o Amado ela não pode fazer nada, contra a Delta talvez também não. A única pessoa que ela pode fazer se apaixonar por ela é o Shikamaru. Mas eu acho que a função da Ada em cena ali é muito mais de falas. Então ela vai confrontar o Amado, vai falar muita coisa pra ele pra ela, vai revelar coisas novas pra gente no capítulo que vem. Isso é muito interessante, porque existem muitas teorias sobre a Ada ser filha do Amado, também existem teorias sobre a Delta ser filha do Amado. Então é as últimas chances para vocês teorizarem e acertarem. Comenta aqui embaixo. Amado é pai da Ada ou Amado é pai da Delta? Comenta aqui pra eu ver. Mas o que dá a impressão é que Konoha tem tudo na palma da mão com o novo ciborgue ali, até que eles ficam surpresos com a chegada da Ada, mas eu ainda acho que não é o suficiente para parar eles. Porém, o que eles não contam também é a chegada do Daemon, que pode chegar e aí sim ferrou com tudo no capítulo que vem. Galera, eu particularmente gostei muito desse capítulo, não tenho o que reclamar dele. Pra quem queria um capítulo mais calmo, teve, mas pra quem queria um gancho pra ficar frenético de novo, teve também. Então,
acho que agradou os dois tipos de público, corrigiu algumas incoerências, respondeu algumas perguntas e foi muito interessante do início ao fim. Eu gostei bastante, queria saber a opinião de vocês. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e vejo você na próxima. Valeu e até a próxima, fui!